Ele alcançou o mais alto posto da hierarquia militar. Foi também um dos mais jovens jovens generais do Exército Brasileiro. Serviu e comandou tropas no Brasil e no exterior, permanecendo por 2 anos à frente do Batalhão de Paz no Haiti. Eleito deputado federal, aprovou projetos sociais sobre a ampliação do teste do pezinho e a criação, por exemplo, dos CPF único, que dá ao cidadão um único documento. Quer dizer, o cidadão não pode ter um documento aqui em São Paulo, ter outro no Piauí, outro no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul, essa coisa toda. O Pode Tudo de hoje conversa com o general Roberto Sebastião Peternelli, general Peternelli, a quem eu saúdo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez em nossos estúdios, general. Zé Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando, sempre pensando no bem comum do brasileiro, eliminando os problemas, levando informação à população. Uma satisfação muito grande. General, o Brasil ainda tem viva em sua memória as tristes e deploráveis imagens de 8 de janeiro, né? Eu estou aqui no exterior, eu vejo a repercussão disso, que é terrivelmente ruim para o Brasil. Quando vândalos, anarquistas, terroristas, seja lá o nome que quiseram dar, tomaram Brasília de assalto, invadiram e destruíram móveis, destruíram documentos, destruíram tudo, obras de arte e o que mais viam pela frente. Produziram provas contra eles mesmos, deixaram-se ser fotografados, filmados e se orgulhavam da violência, da barbárie que estavam cometendo. General, de quem é a culpa dessa invasão de Brasília? Da Polícia Militar, que estava sem comando, do Exército, que apesar de ser informado com antecedência, preferiu manter-se à distância, ou do próprio governo, que subestimou a ação criminosa? Repara, os atos em Brasília, a invasão no Congresso Nacional, no Supremo, no Palácio do Palácio, é totalmente criticado, e assim tem que ser. Nós não podemos tolerar esse tipo de ação por qualquer pessoa. Repara que quem acabou invadindo, quem acabou depedrando o patrimônio público foi uma parcela. Essa parcela tem que ser punida efetivamente. Muitas vezes, aqueles demais que não entraram, que não invadiram, que não quebraram, fica com uma ideia errada. As manifestações políticas partidárias devem sempre ser pacíficas. E a culpa, Zé, eu digo que é de todo o sistema, porque a presidência da República, o presidente, ele tem um sistema de informações e de inteligência. Nós temos o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. Nós temos a própria BIM, temos as Forças Armadas, nós temos a Polícia Federal. Então, o próprio Supremo tem as suas informações, o Congresso tem as suas informações. Nesse caso, né, também foi divulgado efetivamente nas redes sociais. Agora, muitas pessoas podem ter realizado uma avaliação que não correspondeu à realidade, de que essa manifestação seria uma manifestação pacífica, como foram todas as anteriores, e, na realidade, acabou se transformando num ato que a população brasileira, mais de 90%, com certeza, condena ato desse tipo. Então, a responsabilidade, eu diria que é de todos, né? As Forças Armadas não estão excluídas desse processo. A avaliação é que não foi adequada. Ô, general, essas mesmas pessoas que invadiram o Supremo, invadiram a Praça dos Três Poderes, elas estavam às portas dos quartéis do Exército, instalados comodamente, com direito a churrasco, café da tarde, café da manhã, almoço, jantar, patrocinados, segundo informa a Polícia Federal, não sou eu que estou falando, a Polícia Federal e os próprios técnicos da ABIN, que a senhora citou agora,
por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e clamando pela volta do regime militar, o que é um crime, que é um ato contra a Constituição. Ou seja, esperavam um golpe de Estado com a destituição de um presidente legitimamente eleito, o Lula, goste ou não goste do Lula, houve uma eleição, né, que foi legítima e isso que aconteceu. A Polícia Militar de Brasília disse, inclusive, que foi impedida de agir para acabar com esses acampamentos à frente do Exército, de quartéis de tropas militares, por 3 vezes por oficiais graduados do Exército. Aqui mesmo, aí mesmo em Ribeirão Preto, sua terra natal, por sinal, uma rua central, a Duque de Caxias, foi fechada por vários dias, noites, onde funciona, o senhor conhece muito bem, a 5ª CSM, circunscrição do Serviço Militar, sob a proteção de cavaletes da Prefeitura Municipal e orientação da Polícia Militar. Coronel, a pergunta que eu vou lhe fazer é dura, mas é muito respeitosa. O Exército é golpista? O Exército não é golpista, Zé Fernando. O Exército ele é constitucionalista, ele é legalista. Da mesma forma que não ocorreu nenhuma ação por parte do Exército, que era uma das solicitações, o Exército cumpria naquele momento o seu papel constitucional. E o Exército, conforme o artigo 5º da própria Constituição, ele também, a Constituição, garante o direito do brasileiro se reunir e de expressar o seu pensamento. Nós podemos não concordar com aquele pensamento, mas o direito à reunião, ele é garantido. Então, nós teríamos que exatamente permitir essa reunião que está previsto na Constituição. Cada um pode expressar o seu ponto de vista, cada um pode externar o que pensa sobre as atividades. Agora, eu também aproveito a oportunidade, Zé Fernando, para voltar um pouquinho atrás. Eu não quero colocar culpa no A, no B, no C. Eu só estou dizendo que o preceito de se reunir é um preceito constitucional. E o Exército defende exatamente esse preceito constitucional. Um detalhe interessante, Zé, é que toda essa manifestação ela gerou também pela dúvida que alguns têm com relação à urna eletrônica. Muitos não questionavam o fato do presidente Lula ter sido eleito, está tudo bem, apesar de que muitos questionavam de uma pessoa que já foi condenada, uma pessoa que foi comprovado que ocorreu desvios, que acabou não sendo condenado, né, por um fator técnico e não um fator real. Nós não podemos esquecer desse aspecto. Agora, verifica, nós tivemos a oportunidade do voto impresso. O voto impresso não é para contar o voto e totalizar e vai... Não, o voto impresso é para verificar os mesários naquele momento que termina a eleição, emite o boletim na urna eletrônica e os mesários conferem no papelzinho. Se porventura, né, o nosso Tribunal Superior Eleitoral tivesse contribuído nessa direção, e o próprio Congresso, o próprio PL, que foi o partido do presidente, não votou favoravelmente ao voto impresso. Eu gosto de chamar mais de voto auditável. Então, muitas vezes, esse posicionamento acabou fazendo com que as pessoas não tivessem a validade, colocassem em dúvida o processo. Não é o que eu penso. Mas nós precisaríamos e poderíamos, né, aperfeiçoar. Nós vamos ter agora pela frente as eleições municipais. É uma oportunidade que o Tribunal Superior Eleitoral e que o próprio Congresso Nacional tem de dar uma resposta à sociedade brasileira permitindo um voto auditável. Né? Tem várias maneiras de executar. Alguns engenheiros do próprio ITA defendem que, como se você fizesse um print
em vez de imprimir para não gastar papel, e esse print, né, não diz de qual pessoa votou, ele simplesmente registra o voto, e isso poderia ser conferido a posteriori. Então, as pessoas, muitas vezes, reclamavam pelo fato da transparência nas urnas eletrônicas e pelo fato de nós que estamos labutando, de que não deve ter candidato com prisão em segunda instância, que não pode isso, que não pode aquilo, de eventualmente ver o presidente Lula, que havia sido já condenado, na presidência. Agora, nós temos que respeitar o processo democrático. E é por esse motivo que, eleito nas condições que estão, o próprio presidente Bolsonaro disse que aceitaria os resultados das eleições. Então, a nós somente temos que aceitar os resultados e temos que voltar os olhos para o futuro. Repara que muitas vezes não adianta nós falarmos o presidente Lula nomeou para a Polícia Federal um equivalente ao que o Bolsonaro tinha nomeado e o Supremo diz que não podia nomear. Então, não é adequado. Muitas vezes, quando se tem interferência na nomeação de determinado delegado para determinada região, se critica. Da mesma forma, nós temos que criticar uma ingerência na designação de um comandante de batalhão. General, o senhor falou no Supremo Tribunal Federal, falou em voto auditável. O senhor foi eleito em 2018 com as mesmas urnas que agora o senhor não conseguiu passar por elas. O senhor tem dúvidas a respeito da legitimidade, da qualidade do voto das urnas ou não? Eu não tenho dúvida, Zé. Eu gosto do processo das urnas eletrônicas, vejo que a eleição, você obter êxito ou não obter êxito, faz parte do processo democrático e isso é muito positivo. O que eu defendo é que você tem que cada vez mais aperfeiçoar o sistema. Se existe uma parcela da população tem dúvidas sobre o sistema e todos nós temos um conhecimento de que um processo desse tipo pode sofrer uma ingerência, porque você, então, tem que transmitir essa transparência. E essa transparência, Zé Fernando, ocorre dois fatores. Primeiro fator é referente ao voto auditável, ou impresso, ou printado, ou a maneira que a pessoa desejar, logicamente, preservando, né, o anonimato do voto. Você não pode divulgar quem votou em qualquer pessoa, mas você tem que colocar um contexto. O outro fator, Zé, o programa Fonte, ele tem que estar disponibilizado para os auditores dos partidos políticos e para os auditores que sejam. O Exército muitas vezes foi envolvido, convidado a trabalhar nesse processo eleitoral. Aliás, o próprio Código Eleitoral já prevê a participação das Forças Armadas no processo eleitoral e as Forças Armadas empregam todo ano, não é agora, já há muito tempo, em torno de 25 mil militares, emprega aeronaves, embarcações, mais de 2.500 caminhões são utilizados, tudo para garantir a votação e a apuração. E o Exército Brasileiro, através da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa, também é o encarregado da defesa cibernética. Então, nada mais válido, acho muito positivo, que o TSE mantenha as Forças Armadas como elemento auxiliar para garantir essa lisura na votação. E ao TSE, para que não reste dúvida sobre o processo eleitoral, ele deve permitir o voto auditável e deve fornecer o programa fonte para aqueles que estão examinando. Zé, me explica, por que não divulgar
o programa fonte para o partido político, não é para todo mundo, para aquele técnico que o partido político contratou para fazer a análise. Não, não vou divulgar. Ora, mas nós precisamos ter transparência. Se uma pessoa lá de dentro que programou esse programa-fonte, ele, por qualquer fator, porque tem uma pressão sobre a família, porque ele cometeu uma vírgulazinha a mais, né? Pode gerar um problema? Pode. Então, divulgar o programa-fonte e permitir a um auditável vai tornar ainda mais eficiente, né, o processo eleitoral brasileiro, que é extraordinário. O próprio exterior elogia muito, mas quando você vai lá ver o processo deles, né, ainda é no papel, ainda é num sistema, né? Se outros países grandes, que inclusive dizem que o sistema é espetacular, por que não usa as próprias urnas que nós temos? Nós temos aqui, né, países que utilizam as urnas brasileiras. É colocado o programa-fonte, é feito todo um processo. Então, eu acredito no sistema brasileiro, mas vejo a necessidade de que esse voto seja auditável e vejo a necessidade de que os técnicos têm que... Nós temos até pela própria lei de acesso à informação, até pela própria transparência que o processo tem que ter, nós temos que divulgar esses aspectos. General, o senhor já falou, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, o uso político dele. Na verdade, ele acabou sendo politizado, segundo a sua opinião. O novo comandante do Exército Nacional, que tomou posse agora recentemente, também é tão novo quanto o senhor, né? Não sei se o senhor conhece ele, ele trabalhou também, serviu também no exterior, e ele disse que o Exército tem que servir ao Estado, e não a golpistas, e não a aproveitadores. Eu vou juntar essas duas coisas para fazer uma pergunta. Não lhe parece muito mais que o Supremo Tribunal, na figura do Alexandre Moraes, que foi mais simbólico, emblemática, né? Foi uma falta de confiança em quem comandava o país, em quem comandava e fazia as coisas tão disparatadas como fez o presidente Bolsonaro, do que no próprio Exército? O Exército acabou pagando por um preço caro por isso. Não resta dúvida, Zé. É bom nós esclarecermos. Você colocou que o general comentou que o Exército era uma instituição do Estado brasileiro e não de governo golpista ou que seja. Na realidade, o Exército ele é uma instituição do Estado brasileiro, serve ao Estado brasileiro e não ao governo. Legitimamente eleito, não há um contexto. Quando se fala nesse contexto de Estado brasileiro, é pelo posicionamento apolítico, né, que as Forças Armadas devem ter. Eu nunca fui num quartel fazer propaganda política ou distribuir um santinho dentro do quartel. Isso é inadmissível. Então, você tem que preservar a instituição para cumprir o seu preceito constitucional, que é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constituídos, né? E a garantia da lei e da ordem por ação de um desses poderes. Então, é exatamente esse é o foco que todo o alto comando do Exército visualiza e não pode ser diferente, porque é o que está escrito na Constituição. Aliás, o próprio general Santo Dias, ex-ministro da Secretaria de Governo, do governo Bolsonaro, ele próprio disse que as Forças Armadas jamais entrarão numa aventura. Isso ele diz, inclusive, aos filhos do Bolsonaro, que tentaram dissuadi-lo, tentaram mostrar a ele que se o presidente ou o pai deles poderia contar com o Exército, com as Forças Armadas, coisa e tal, num caso de um golpe. Apesar disso, o presidente Bolsonaro, ainda nos Estados Unidos, na Califórnia, essa semana mesmo, no início dessa semana, ele insiste em jogar
a culpa da derrota dele em cima de urnas eletrônicas, que elas não são confiáveis, que não apresentam prova, essas coisas todas que a gente está debatendo. É aquilo que eu lhe disse, eu fui eleito federal em 2018, não se reelegeu em 2022 pelas mesmas urnas. O senhor já explicou isso aí, né? Há alguma dúvida, há alguma relação de confiabilidade nisso que diz o presidente Jair Bolsonaro? Eu posso confiar que as urnas não são confiáveis? Ô Zé, não é que você pode confiar que elas não são confiáveis. Não é esse o foco. É que, pelo fato do voto não ser auditável e pelo fato do Tribunal Superior Eleitoral não ter disponibilizado o código-fonte, o programa-fonte que faz o somatório para que pudesse ser avaliado, isso suscita uma dúvida. O próprio programa-fonte, qual é a dificuldade de dizer, ó, o programa-fonte é esse? E são milhares, milhares, milhares de linhas de comando. A própria análise desse programa-fonte não é simples, mas se esses dois fatores tivessem sido fornecidos, não haveria dúvida nem do presidente Bolsonaro e nem de nenhum cidadão. Agora, todo o sistema é possível, né, eletrônico, é possível, né, de se ter uma invasão, de se ter alguma ferramenta que altere determinado fator. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral procurar cada vez mais aumentar a credibilidade que o processo brasileiro tem. General, aqui no exterior repercute muito mal a morte de cerca de 500 crianças índias e Yanomamis, vítimas da fome, do descaso, falta de remédios, falta de vacinas, desnutrição, e índios adultos também que estão morrendo exatamente por conta disso tudo. As tribos, elas denunciam invasões sequenciais de mineradores e exterminadores de floresta, né? A culpa, segundo a mídia internacional, e eu vi isso ontem na CNN e a BBC de Londres, e eles falam abertamente, tem uma TV alemã também, do genocida ex-presidente Bolsonaro. Eu confesso que eu não votei no Bolsonaro, já lhe confessei isso pessoalmente, já lhe disse isso, não votei, não gosto do Bolsonaro, não gosto do seu estilo de política, mas é muito triste quando você vê a imprensa internacional, a mídia internacional, chamar um ex-presidente brasileiro de genocida, né? Até que ponto a opinião internacional ela interfere ou pode interferir no trabalho e na organização social do Exército Brasileiro? A opinião internacional nesses aspectos que você está citando, ela não interfere no Exército Brasileiro. É bom nós verificarmos que a área Yanomami ela abrange 2 países. Inclusive, o próprio Exército não era favorável à delimitação de área que ultrapassa a fronteira brasileira. Isso daí julgava o Exército Brasileiro que não é o adequado. Muitas vezes se fala em nação Yanomami, que pega pedaço de determinado território brasileiro, pega Venezuela, né, e tem toda uma discussão. Alguns dizem que esses índios, uma parcela pelo menos, vieram dos Yanomami que estavam na Venezuela. Até essas coisas ficam complexas. O problema Yanomami, ele já é bem antigo. E antes de acusar o presidente a FUNAI, o DECEI, que é quem cuida da saúde indígena, é o Ministério da Saúde, que tem um volume financeiro bastante expressivo, é importante nós estamos acompanhando esse processo, né, ao longo de toda a cadeia. O processo do Yanomami já ocorre denúncias de longa data, mesmo durante o governo dos PT, sobre esses aspectos. As Forças Armadas, sempre que são
acionadas pelo órgão competente, né, trabalha em prol desses índios. Tanto que matéria de capa de jornal mostra lá um helicóptero das Forças Armadas auxiliando nesse resgate. Aquela situação dos Yanomamis não pode ocorrer de forma nenhuma, Zé Fernando. Eu gostaria de trazer uma correlação com os índios parecis que nós temos aqui em Mato Grosso. Apesar de muita gente ser contrária, os parecis, obedecendo à legislação ambiental, plantam no seu território. Essa plantação rende mais de 50 milhões aos índios parecis. Os índios parecis não têm problema. Vamos voltar ao Yanomami. O Yanomami, eles estão numa área, numa situação em que a riqueza da terra, a riqueza mineral é muito grande. E nós, quando se fala em explorar a riqueza mineral em terra indígena, cara, não vou autorizar de jeito nenhum. Espera um pouquinho. Nós estamos tendo, muitas vezes, interpretações distintas da legislação. A Constituição já autoriza a mineração em terra indígena, diferente, inclusive, dos demais brasileiros, né, que não tem royalty. Se você tem uma fazenda, achou petróleo, você não tem direito o subsolo é da União. No caso dos índios, da reserva indígena, a própria Constituição, no capítulo dos índios, é que o índio tenha participação nesses minérios. Então, se a nossa Constituição prevê, por que não cumprir o que está prescrito na Constituição? O que falta é regulamentar. Zé, é uma pergunta a todos que estão participando do programa. Você acha que uma pessoa, um índio, um ser humano, pode ficar naquelas condições, estando em cima de riqueza mineral de grande valor, dos mais variados minerais? É inconcebível. O terceiro aspecto na área indígena é o aspecto ambiental. Nós temos que regulamentar e até para definir. Quando você define que nessa área, nesse espaço, a responsabilidade é da pessoa X ou é da firma Y, você com isso está definindo o que vai executar. Quando você coloca a própria estrutura brasileira para ajudar a pesquisar esse minério sem que utilize o mercúrio nas proporções que são utilizadas, sem que se pesquise outras maneiras, nós não estamos contribuindo com o meio ambiente. E o quarto tópico é que isso gera muito imposto, geraria muitos impostos para o país que poderiam ser aplicados em prol de toda a população brasileira, inclusive também dos mais necessitados. Então, 4 pontos para não esquecer. A Constituição já prevê, e nós temos que cumprir o que está previsto na Constituição e regulamentar. O índio não pode passar fome sobre riqueza mineral. Ele tem o direito de ganhar, conforme previsto na Constituição, royalties dessa riqueza. Terceiro ponto, o meio ambiente. Se nós estamos preocupados com o meio ambiente, vamos regularizar e cobrar isso. E o quarto ponto, o brasileiro como um todo. Nós temos, Zé Fernando, já é do conhecimento de todos, nós temos 1 milhão de brasileiros que vivem desse garimpo ilegal. 1 milhão. Todos têm que estar atentos às necessidades. E mas então nós vamos regulamentar por causa deles? Não. Nós deveríamos ter regulamentado porque está previsto na nossa Constituição. E nós não podemos usar a Constituição somente quando nos interessa. Não vou regulamentar de jeito nenhum.
Mas como não vai regulamentar? É um preceito constitucional. O Congresso Nacional não se podia furtar a essa regulamentação, que já teve várias iniciativas e os interesses internacionais nesses minérios, nessas riquezas, também são várias conotações que podem ser dadas a eles, e, logicamente, se o Brasil tem muito mais ouro, isso pode influir o mercado internacional. Nessas áreas, nós temos a maior mina de diamante a céu aberto do mundo. Como é que, com tudo isso, nós podemos deixar o índio chegar naquelas condições? Nós não podemos permitir, né, que o índio ou qualquer brasileiro viva naquelas condições. E todos, né, Forças Armadas, o governo... A revista alemã Der Spiegel, inclusive, ela diz que Bolsonaro tem que ser denunciado em Haia, por crime contra a humanidade, que ele sabia disso tudo e estimulou esse tipo de coisa, né? Não só, eu vou aproveitar e emendar aqui, que o senhor me falou claro, que o Exército tem 25 mil soldados, 25 mil homens trabalhando, tem na eleição, tantos mil caminhões. Exato, na eleição. O Bolsonaro nomeou algo em torno de 7 mil militares para cargos públicos, alguns de forma dolorosamente inconsequente, opinião minha, né? Gente despreparada para cargos técnicos e inexpressiva para desenvolver políticas públicas, né? Como é que o senhor vê isso, por exemplo? Nomeou um general, óbvio que eu não quero lhe colocar em saia justa, mas nomeou um general que é estrategista para ser ministro da Saúde. E ele deixou faltar oxigênio, deixou gente morrendo por falta de oxigenação. Como é que é possível explicar esse tipo de coisa? Zé, é o seguinte, eu já o discurso muitas vezes é um e a realidade é outra. Você falou em 7 mil militares. Os jornais brasileiros estão dizendo que o Lula cortou 87 cargos de confiança. Mas cadê os 7 mil? Zé, cadê os 7 mil? Né? Não, eu não sei, eu estou me baseando naquilo que vem da... Não, mas eu estou te dizendo, muitas vezes a pessoa ficava comentando alguns aspectos que sempre tiveram. Zé, quem faz a segurança do Palácio do Alvorada é o Exército. Quem faz a segurança do Palácio do Planalto é o Exército. Quem faz a segurança do presidente, as Forças Armadas, em coordenação e integrando pessoas da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Quem faz essa estrutura sempre foram militares. Os militares, na realidade, aumentaram muito na época, no Palácio do Planalto, na época do governo Lula. E isso você pode verificar. Agora, todo mundo critica 7 mil militares e fala assim, olha, cortou 89 militares. Olha, isso e é natural. E nomeou, né, outros 20. É natural. O próprio secretário executivo foi nomeado lá. Então, esse número é muito relativo. Falando do general para o Ministério da Saúde, né, existe um relatório do Congresso Nacional da Comissão Mista do Orçamento. Vale a pena você pegar o relatório do Congresso Nacional da Comissão Mista do Orçamento e verificar a atuação do general Pazuello. Essa comissão acompanhava toda a estrutura. Um aspecto interessante é que quando você fala do oxigênio, da vacina, não é uma decisão médica, é uma decisão logística. E eu vou falar um pouco, já que você citou no ministro Pazuello.
O ministro Pazuello, no período que estava lá, quando a Fiocruz começou as tratativas com Oxford para fazer a vacina, o Pazuello fez um acordo com o Instituto Fiocruz e colocou, foi assinado, eu estava presente, e a doutora Nízia é a ministra da Saúde, pode confirmar, atual, foi assinado um protocolo de intenções de 2,5 bilhões, colocando os recursos necessários à Fiocruz mudar a fábrica, começar a desenvolver. E tem a data da assinatura, foi em março ainda. Muito longe da vacina estar pronta. Quem fez? Pazuello. Ele que levou a doutora Anísia lá no Planalto para poder assinar. Além desse aspecto, quando se começou a ventilar no mundo que a Organização Mundial da Saúde faria um esforço, pegaria recursos dos países mais ricos para dar para os 8 maiores laboratórios do mundo e que depois cada país desse receberia um percentual, né? Mas países que não tinham dinheiro receberiam vacinas. O Brasil, nessa hora, através do Pazuello, colocou mais 2,5 bilhões junto da Organização Mundial da Saúde. Quando o Butantan começou a fazer a tratativa para a vacina chinesa, o Pazuello queria saber qual era o valor. Como não tinha, mas ia reformar uma indústria, o Ministério colocou direto no Butantan 96 milhões para começar a reforma. Ainda insistiu para saber quanto ia custar as vacinas do Butantan, né? Aliás, quando se fala em vacina do Butantan, é muito bom esclarecer à população brasileira que 70% das vacinas que o brasileiro toma, né, sendo essas vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, ela é confeccionada no Butantan. Então, o relacionamento do Butantan com o Ministério da Saúde, ele é de longa data. Como não se tinha, o Pazuello insistiu, não se tinha, foi o Pazuello montou um contrato, um protocolo de intenção que foi assinado numa videoconferência naquela época, na qual estavam presentes a maioria dos governadores daquela época, e foi assinado um protocolo de intenção de tudo que o Butantan produzisse, o Ministério da Saúde compraria. Quem fez isso? Um cara que é craque de logística, né? Quando se teve, porque você repara assim, você fala, mas faltou oxigênio em Ribeirão Preto. O culpado é o ministro? Ora, pelo amor de Deus, você tem um planejamento, tem que estar executando. Tem indústrias de oxigênio e de outras coisas. Mesmo assim, quando faltou, né, a aviação normal não levava oxigênio em avião. O Pazuello estruturou, os aviões levaram oxigênio e ele pessoalmente foi para Manaus. O ministro se deslocou para Manaus e estava lá. Então, o que eu digo à população brasileira, esse relatório da Comissão Mista do Covid, do Congresso Nacional, faz uma análise de todas as ações do ministro Pazuello, que é craque em logística. Tanto que ele é tão craque nesse contexto que nós temos uma outra atuação do Pazuello, ele que montou a estrutura do acolhimento dos venezuelanos, que entram, inclusive vem Yanomami junto, né? Que entram lá por Roraima na operação acolhimento feito pelo Exército Brasileiro, que recebe os venezuelanos que vêm
do regime na qual eles estão passando fome. E aí fica a Alemanha General, preocupada com o contexto. Eu realmente não conheço esse relatório, vou procurar hoje na internet, vou ler, não tenho a menor dúvida. Eu só vou insistir ainda no fato da vacina, já deixando o Pazuello de lado, mas vou citá-lo até como um exemplo, fazer um introito aqui para... O senhor tem uma família maravilhosa. O saudoso Betinho, que era uma figura fantástica, maravilhosa, tocava piano, que era a sua mãe, Juvita, a dona Juvita, quem eu adoro de paixão. O senhor tem filhos maravilhosos, netos maravilhosos. Mas a sua filha, por exemplo, Silvia Helena, ela é uma pediatra extremamente renomada em São Paulo, na capital, aí onde o senhor está falando, né? Eu estou falando tudo isso, vou repetir, só para encaminhar uma pergunta que é bem pertinente em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Ele, além de... Obviamente que o senhor vai contrariar, vai dizer que vamos voltar a falar disso aí. Além dele boicotar a vacina contra o coronavírus, ele tentou combater a pandemia com remédios sem nenhuma eficácia comprovada. Como é que os senhores conseguem entender isso? Muitas vezes, repara, o presidente, ele, no ponto de vista dele, como alguns, aí no exterior, inclusive, o número de pessoas que são contra a vacina é muito grande. Está aí uma outra pesquisa, Zé, a verificar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, qual é o percentual de pessoas que são adeptos às vacinas. Vai verificar que o brasileiro é muito mais adepto à vacina do que qualquer país desses. O Brasil é o país que tem o Plano Nacional de Imunização gratuito melhor do mundo. Mas o presidente, ele tem um ponto de vista pessoal que ele acha que quem deve tomar vacina é quem gostaria de tomar. Ele, particularmente, não é favorável, mas as ações do Ministério da Saúde foram todas favoráveis à vacina. Tanto que o Brasil é um dos países que mais cedo teve a vacina, é um dos países que mais rapidamente avançou, que produziu a vacina. O Butantan, inclusive, ele vende vacinas, né, para outros países sul-americanos. Então, o brasileiro, ele é adepto às vacinas e gosta das vacinas. Naquela época, até hoje, vem estudos internacionais dizendo de determinados remédios que usam ou não usam. E muitos médicos na própria Amazônia, né, fazem uma profilaxia com esses remédios que você está comentando. Então, era, naquele momento, um contexto de que, eventualmente, poderia ser utilizado. Volto a te lembrar, Zé, que o secretário da Saúde de São Paulo, né, no seu tratamento, tomou esse medicamento, o que caracteriza, né, que não se tinha, né, toda a assertividade sobre isso. E muitas pessoas, né, achavam que aquele contexto poderia ser uma profilaxia, a exemplo do secretário de Saúde. Então, nisso não tem crime nenhum. Nós podemos concordar ou discordar dessa profilaxia, mas naquele momento, o que se tinha, né? Até hoje, você recebe pela internet pessoas de estudos do exterior dizendo que esse tipo de medicamento pode amenizar os aspectos da doença. Até que ponto, né? Mas para você ver como tinha dúvida, né? Um alto secretário, né, secretário da Saúde, quando teve a doença, um dos medicamentos que tomou foi esse medicamento. O que caracteriza muito bem, né, que não se tinha as certezas de efeitos em cada um desse contexto.
Da mesma forma, tomamos a vacina. Quantas vacinas vamos querer tomar? Tem gente já querendo tomar uma dose para garantir agora. O cara diz, calma, não é assim, vamos ver a validade, vamos pesquisar, vamos ver se vai tomar mais. Eu já tomei as 4 doses, quando liberar, vou lá tomar a 5ª. Mas você vê que não se fala em 5ª dose por enquanto. Então, nós temos, e o que ocorria com o Pazuello era exatamente isso, você tem no Ministério da Saúde um corpo técnico. Você tem, inclusive, você tem o CONAS e o CONASEM, que são os conselhos dos secretários de saúde dos estados, que se reuniam efetivamente com o ministro. Volto a lembrar que naquele período, depois agora eles podem negar, mas naquele período, daquele momento, os governadores do Nordeste falavam com o ministro Pazuello, recebiam o apoio do ministro Pazuello, né? E eu observava isso daí. Fruto dessa observação, Zé, eu até apresentei um projeto de lei que não tem nada a ver com saúde, que era o do CIAF Nacional. CIAF é o Sistema de Compras e Pagamentos do Governo Federal. Então, quando o Ministério da Saúde, o Pazuello, ele mandava um dinheiro para um município, vamos falar de Ribeirão Preto, que eu sou ribeirão pretano, você sabe disso, né? Manda um dinheiro para Ribeirão Preto, ele enxerga aquele dinheiro até a prefeitura apropriar o dinheiro. Depois, ele tem que entrar no sistema para verificar se aquele dinheiro foi aplicado, se precisa de mais, se precisa de menos. Quando o Estado de São Paulo pega o dinheiro, o ministro Pazuello não sabia se aquele dinheiro foi empenhado, se foi liquidado, se comprou máscara, se comprou oxigênio. Por isso eu propus, e deveríamos ter, um CIAF nacional. O sistema de prestação de contas públicas devia ser nacional. Aí, Ribeirão Preto, tinha lá, ele tinha que ter o tubo de dinheiro federal, um único sistema para todo mundo. O tubo de dinheiro federal, o tubo de dinheiro estadual e o tubo de recursos próprios. Cada um com seus valores. Embaixo, a soma dos 3. E aonde o município aplicou cada um desses. E se veio no tubo do dinheiro federal, do Ministério da Saúde, para comprar oxigênio, e você quisesse seguir aquele dinheiro, você tinha que enxergar aquele dinheiro. Então, o próprio Pazuello falou, olha, eu não enxergo, eu disse, eu vou propor uma legislação, né? Ele e o Coronel Elcio, naquela época, que era o executivo. Então, eu propus, e volto a insistir que a população brasileira tinha que ter um controle das contas públicas. Quando eu pergunto assim, quantos entraram no seu município para verificar quanto foi de dinheiro de cada ministério? A pessoa não sabe nem como é que faz isso. Né? Como é que gastou? Como é que não gastou? E foi o Pazuello que me chamou, olha, eu tenho recurso, quero mandar mais recursos para os municípios e para os estados, mas não adianta eu mandar mais, que eu não sei se ele empenhou aquele dinheiro, se ele liquidou aquele dinheiro, ou se o dinheiro está parado. Né? Então, é importante. Zé, e mais importante de nós, o culpado foi o A, o culpado foi o B, tudo tem que ser esclarecido. O que não se pode ter, né, é um aspecto que condene alguém ou que faça alguma coisa antes da verificação. O relatório do Congresso Nacional é um relatório muito importante para a atuação, né, de todos os ministérios, não é só o Ministério da Saúde. Lá tinha um deputado e um senador que acompanhava a ação de cada ministério. O que fez a ciência e tecnologia? O que fez as Forças Armadas?
o que fez a educação, o que executou cada um dessas estruturas para o bem, né, do país como um todo, para enfrentar o Covid. O general Braga Neto, naquela época, era o da Casa Civil, e é previsto por legislação, e ele montou lá no Palácio do Planalto, né, o que se chama gabinete de crise, aonde você tinha representante de todos os setores, da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Ministério da Saúde, das Armadas, para atuar... Deixa eu só interromper rapidamente, que restam poucos minutos para a gente. Eu queria aproveitar melhor, vou pedir para o senhor ser um pouco mais incisivo nas respostas. O senhor está falando já tinha um gabinete eu vou ser mais... de crise. Quando você falou que nós íamos falar 40 minutos, eu procurei esticar um pouquinho, mas então, serei breve nessa resposta. De 40 nós já passamos, já faz tempo, vamos falar de 60 minutos. O senhor falou em gabinete de crise. Existiu gabinete de ódio no Palácio do Planalto? Eu desconheço, né? Eu desconheço aí o que seria esse contexto. O que eu pergunto muitas vezes, José, com tanta acusação e com tanta caixa bruxa, será que tem gabinete de ódio agora? Porque a pessoa fala assim, não, esse coronel era lá, tira ele fora. Não, tira todo mundo daí. Não, manda todo mundo embora. Eu acho que o gabinete do ódio e da perseguição, né? Até o Michel Temer foi criticado por sua atuação, então está na hora... Foi na Argentina agora, essa semana. Está na hora de nós olharmos para frente, como sugeriu o próprio presidente Michel Temer, que, no meu entender, executou um mandato muito positivo, né, com importantes reformas e que contribuiu muito. E não é o caso de nós no exterior, tendo um posicionamento, nós temos que ter lá, você fica puxando o assunto, a nossa política de relações exteriores, ela é baseada em 4 pilares, não interferência em assunto de outros países, exceto através de organismo internacional, né? Solução pacífica dos conflitos, pragmatismo comercial e o maior volume de relacionamento com os países do mundo. E nós não podemos sair lá fora e lá fora falar mal de um antigo presidente, quer seja ele qualquer presidente. Isso é uma coisa interna para ser elaborado, estudado e discutido aqui. Mas aqui, eu, por exemplo, eu não falo mal do Bolsonaro, eu falo simplesmente as pataquadas que ele fez e defendo e tento justificar isso aí. Qual a sua posição? Vamos falar de uma negociação que ainda está escusa e muito mal explicada, que é o tal de orçamento secreto, beneficiando deputados e senadores que emprestavam apoio ao governo. Como é que o senhor vê isso aí? Qualquer orçamento secreto não é adequado. Agora, é muito importante, Zé, entender o que é o orçamento secreto. O Congresso manda os recursos para os vários ministérios, tá certo? E nesses ministérios, o relator, né, ele deixa uma parte desse orçamento, né, para as emendas parlamentares. E cada deputado indica as emendas parlamentares, eu publico as minhas emendas parlamentares, né, executando. Tem uma parcela do recurso que ele é do próprio Ministério. E aí, o que ocorria? Ocorria um trabalho com os partidos políticos, aonde os parlamentares diziam, desse Ministério, eu gostaria que priorizasse para a cidade A, que é a cidade que eu vejo que está precisando na minha região. O outro. Então, você tinha um percentual que os deputados indicavam para o Ministério aonde aquele recurso
poderia ser empregado. O Ministério, logicamente, verifica a viabilidade e emprega se aquilo realmente é uma necessidade. Essa indicação não tinha rúbrica, se chamava de orçamento secreto. Então, e alguns tinham mais indicações, outros deputados menos. E, no meu entender, né, não tem que ter orçamento secreto nenhum, tem que ser tudo transparente e executado da forma mais transparente possível. E os atendimentos têm que ser técnicos. Não pode o PT agora atender. Ele está atendendo mais o governador do PT, secretamente ou não secretamente, o nome que você queira dar isso, não é adequado. O tratamento do Ministério, em qualquer caso, ele tem que ser técnico. E nós sabemos que esse tratamento no Brasil, muitas vezes, tem um tratamento político. E o orçamento secreto é uma maneira de fazer o tratamento político, coisa que eu não concordo. Ele deve ser o mais transparente possível. Eu também nem concordo com essas emendas todas. Na proposta de reforma tributária que eu apresento, e você conhece bem, que é o percentual do imposto único na movimentação financeira, eu digo que o banco, quando pegar, na mesma hora já manda para aquele município, para aquele estado e para a União. Então, dessa maneira, não precisaria ter repasse dos ministérios para os municípios. Já iria direto, muito mais óbvio esse tipo de situação, e isso daí não só acabaria com o orçamento secreto, mas como acabaria com a concentração de recursos na mão da União, que não é o adequado. Hoje, 63% do orçamento vai para a União para ela distribuir. E o ideal é que isso já houvesse uma distribuição técnica. Nós temos 2 minutos. Nesses 2 minutos eu quero fazer uma pergunta que eu responde em 120 segundos aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro decretou perto de 2.000 decretos estipulando silêncio de 100 anos. O senhor é deputado federal, né? O senhor está de um blazer muito elegante. O senhor teria coragem ou precisaria esconder alguns dos seus feitos como deputado, alguma coisa que não honrasse a farda verde-oliva ou vice-versa, não? Ô Zé, até em respeito à nossa família, que eu tanto prezo, né, eu fui classificado como um dos mais transparentes, né, entre os 2 mais transparentes da Câmara. Agora, você repara, Zé, a gente fica criticando muitas vezes sem fazer uma análise. Muitas vezes uma embaixada manda uma mensagem dando uma informação de algum aspecto daquele país, né? Normalmente isso vem com a rúbrica de secreto, porque eventualmente aquela informação poderia gerar um constrangimento, né? E daqui 100 anos já não vai ter relevância. Então, o que os presidentes executam, eles cumprem exatamente, não podem fazer nada além disso, cumprem e verificam o que ocorre. E eu sempre fui favorável ao máximo de transparência possível. Então, compete o presidente Lula e existe uma comissão, a Comissão da Lei de Acesso à Informação. Ela faz análise periódica de cada nível. Eu que trabalhei como secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional, uma das atribuições lá da presidência da República é fazer essa análise. E se o presidente Lula julgar oportuno, ele pode cortar desses 2.000 decretos, ele pode abrir todos. Quantos já foram abertos, Zé Fernando? Não, eu não sei. Eu só sei do cartão corporativo, que eu nem sei que faz parte disso. Tem algumas informações que elas são sensíveis, né? Então tem que analisar as informações que ocorreram. Tem outras informações que pode ter cunho comercial.
eu vou informar que o presidente só bebe refrigerante da marca tal. Não vou dizer que tem que botar segredo de 100 anos nisso, mas você tem que evitar. Eu estou citando um exemplo bem chulo para evitar de que ele vai só no restaurante tal, ou só usa a roupa da grife tal, ou só faz compra não sei o quê. Na realidade, Zé, se depender do Peternelli, não tem segredo nenhum. Mas nós temos que entender que muitas vezes uma mensagem que uma embaixada manda para o país, ela pode ter o seu grau de reserva. Eu vou mandar um posicionamento do embaixador na Ucrânia, do embaixador na Rússia sobre a guerra entre os dois. Eventualmente, aquilo necessita ter uma reserva. Então, nós temos que analisar caso a caso, e aquele caso que o presidente Lula achar, Lula que eu digo, o governo Lula, julgar que não foi oportuno, ele deve disponibilizar. General Peternelli, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. O senhor sabe que a casa é sua, está sempre à disposição. Muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço, Zé. É sempre uma satisfação quando conversamos, porque lembro muito da tia Nonô e do tio Fernando e de todo o restante da família. Um forte abraço. Um forte abraço, igualmente. Para você que nos acompanhou até agora, também um forte abraço. Ficamos por aqui, mas voltamos.